Graça e paz do nosso Senhor Jesus, meus amigos. Hoje a gente vai falar da palavra de Deus aqui, que é forte. Toma posse dessa palavra, receba essa palavra pro seu dia para você receber uma injeção de ânimo, beleza? Vamos para cima. E hoje a gente vai falar que a gente tem duas opções na Bíblia, como sempre tem na Bíblia, o bem e o mal, o certo ou o errado. A gente tem duas opções. Quando a tribulação chega, quando o problema chega, a gente tem a opção de reclamar, murmurar, entendeu? Ficar de cara feia, ficar triste, ficar reclamando com Deus, ou a opção de buscar mais ainda Deus. Não deu certo, Deus, porque eu não estou buscando ainda o Senhor. Não deu certo porque a sua vontade da minha vida eu aceito passar. E a gente tem duas opções, ou ter fé ou murmurar. Qual opção você vai escolher? Eu vou dar dois exemplos aqui. Um de murmuração e vou dar outro exemplo de pessoas que não murmuraram, mas tiveram fé, buscaram Deus e alcançaram o favor do Senhor. Primeiro, de murmuração, o exemplo que eu vou dar o povo que foi tirado do Egito. Moisés abriu o mar vermelho, aquele povo viu Deus fazer maravilhas. Eu acho que nenhum povo na Bíblia, tirando Jesus, né, viu tantos milagres, tirando o povo as pessoas que andaram com Jesus, viram tantos milagres quanto na época de Moisés, viu abrir o mar vermelho. Quando chegaram no deserto, que era para ficar pouco período, as pessoas começaram a reclamar. Poxa, bom era no Egito, bom era isso, bom era aquilo. E Deus não se agradou disso, Deus ficou triste. E por conta disso ficaram muitos e muitos e muitos anos no deserto. Né? Uma coisa que era para ficar pouco tempo. Então a murmuração, ela não traz coisa boa, só traz coisa ruim. Então a nossa natureza carnal, né? E o inimigo também com setas, ele quer que a gente fale coisas negativas, que a gente reclame, que a gente amaldiçoe, que a gente fale, não, a gente tem que continuar com Deus abençoando, firme o Senhor Jesus, que isso sim é vitória. Agora eu vou dar o exemplo das pessoas que não murmuraram, mas tiveram fé, buscaram a Deus e alcançaram favor. Eita glória! Vou falar aqui primeiro eu vou falar de José do Egito. José do Egito, para mim, é um dos caras mais sensacionais da Bíblia, porque ele sofreu desde criança, ele sofreu. Desde pequeno, ele era criancinha, ele foi abandonado pelos irmãos, e ele foi preso. E depois, quando a vida dele estava... Ele conseguiu vencer, estava conseguindo. O que aconteceu? Ele teve uma acusação falsa, como se ele estivesse querendo ter relação sexual com a esposa do chefe dele. E pelo contrário, a esposa do chefe dele é que o assediou e ele negou. E ele fala uma das frases mais lindas da Bíblia: como poderia eu pecar contra Deus? Olha que maravilha! Então José foi um cara que, quando a vida dele estava se acertando, aí depois caiu de novo. Aí depois ele virou governador. Mas isso desde pequeno, numa vida de sofrimento que não era para ele passar. E Deus fez de maldição bênçãos, como Deus é especialista em tornar maldições na minha vida, na minha, na sua, nas nossas vidas, em bênção. Outro exemplo é Abraão, pai da fé. Abraão, Deus fala com ele: Abraão, sai da sua parentela, sai da sua família, sai da sua terra e vai. Abraão simplesmente foi, creu. Você imagina Deus falar com você: vai. Você não sabe o que você vai encontrar, se você vai encontrar inimigo. Isso é muita fé. Segundo lugar, olha o que Abraão fez. Deus pediu que sacrificasse seu filho, o filho da promessa. Que ele ficou anos e anos, que antes do filho nascer, ele acreditava, mas ele falava: como é que eu vou ter filho se já estou amortecido? O filho da promessa, ele velho, junto com a sua esposa Sara, tiveram esse filho. E depois disso, Deus vai pedir sacrifício, filho, que naquela época era costume para os deuses pagãos você sacrificar o seu filho para os deuses pagãos. Então Abraão teve fé, não reclamou em momento algum. E acabou que em cima da hora Deus falou: não, Abraão, não precisa sacrificar, você vai sacrificar aquele cordeiro. E apareceu um cordeiro no alto da montanha lá, e ele sacrificou o cordeiro. Mas se Deus não parasse, Abraão ia ter uma fé desse tamanho. Aí muitas vezes a gente se pergunta assim: cara,
Deus, por que você só pede isso comigo? Por que isso só acontece comigo? Você imagina se Deus pede para que a gente tenha que matar o nosso filho em sacrifício dele? Ele só pediu isso para Abraão, não pediu para mais ninguém. Então muitas vezes a gente fica reclamando da nossa condição, da nossa situação, mas Deus pede para cada um uma coisa específica. Então a gente não tem que reclamar, cabe ter fé. Outra pessoa foi Jó. Jó na sua época era o homem mais rico, mais próspero que tinha. O inimigo das nossas almas falou com o Senhor Deus: ele só é fiel a você porque ele tem tudo. Ele só é fiel a você porque você dá dinheiro, você dá alimentos, você dá prosperidade para ele. Deus falou: então tira tudo dele, só não o mate. Então o inimigo tirou tudo de Jó. Tirou tudo. Matou as filhas, matou tudo. A prosperidade, acabou com a saúde dele. Em nenhum momento Jó murmurou contra Deus. E o que aconteceu? Depois Deus restaurou tudo em dobro. A palavra se você quiser abrir o livro de Jó, sabe ver, Deus restaurou tudo em dobro para Jó. E com certeza ele ungiu Jó com a felicidade, que a felicidade vem do Senhor. Não vem com esse negócio, a química. Se você buscar Deus, eu creio que Ele é capaz de mudar os hormônios, encher de felicidade nossa mente. Tenho certeza que Ele fez isso com Jó. Então, qual é o exemplo que a gente pode ter? Abraão creu e hoje nós somos filhos de Abraão. Todos somos filhos de Abraão, pai da fé. Né? Ele falou: você vai ter filhos na terra com mais que um número de estrelas no céu, como se tivesse estrelas no céu, número de areia. Então hoje somos filhos de Abraão. José foi o governador do Egito, salvou o povo de Israel da fome, e Jó teve tudo restituído em dobro. Ele já era o homem mais rico, ele ficou mais rico em dobro, e mais rico em felicidade, mais rico em tudo. Então, e as pessoas que reclamaram lá no Egito ficaram lá, entendeu? E não conseguiram ver a terra prometida. Então, isso fica de uma lição. E essas coisas se repetem, as histórias se repetem. Só que não estão na Bíblia. A Bíblia está falando aqui. Tem várias pessoas que, depois que aconteceram esses acontecimentos, que tiveram fé e conseguiram atingir os seus objetivos. Mas não está escrito na Bíblia. Um dia com certeza a gente vai conhecer essas pessoas. Entendeu? Provavelmente, depois de escrita a Bíblia, tiveram histórias maravilhosas de fé. Que a gente vê pesquisar sobre a igreja primitiva, as pessoas eram comidas por leões, entendeu? E as pessoas eram comidas por leões e louvavam a Deus, sendo executadas por leões, entendeu? Então isso é uma fé tremenda. Isso é uma fé tremenda. Então é isso que eu queria dizer. Eu espero que você tenha um dia abençoado e que esse vídeo ele te motive a ter fé, que esse vídeo ele te incentive a ter fé e não reclamar. Crer sem porém, crer sem ficar indagando a Deus, sem ficar tendo dúvidas sobre Deus, porque Deus é Senhor, Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor pra gente. Muitas vezes aquele problema que Ele colocou na sua vida, assim como José teve, Ele transforma em bênção. Muitas vezes a única forma de Deus se aproximar de você é colocando um problema para que você se aproxime dele. Se Ele não colocar esse problema, muitas vezes você não se aproxima dele. Então, que você faça Deus transformar qualquer maldição que Ele colocou na sua vida em bênção, e não murmure. Busque mais a fundo. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Eita, glória! É forte!